Tem um padrão e eu encontrei. Eu sei que você está estudando para CPA10, CPA20 e CEA. E olha só o que eu descobri. Eu encontrei o padrão nos nossos alunos que tiram mais do que 85% na prova. Você precisa saber isso. Você está aqui no canal do YouTube da Eu Me Banco Educação. Eu me chamo Bruno Piacentini e eu já aprovei mais de 61 mil alunos em CPA10, CPA20 e CEA. E eu quero aprovar você. Roda a vinheta. Vamos embora. É claro que uma pessoa que passou em CPA10, CPA20 ou CEA com 70% cravadinho e uma outra pessoa que passou com 92% tem o mesmo certificado. Ambas são CPA10, CPA20 ou CEA. Mas você concorda comigo que a pessoa que tirou 85, 90, 92%, ela estava mais preparada para a prova do que aquela que passou na risca com 70%? Com certeza. E eu quero que você tenha esse nível de preparação, que você chegue tranquilo, tranquila, com toda a preparação necessária. Imagine duas pessoas. Uma acertou 70% das questões em CPA10, CPA20 ou CEA, e a outra acertou 90% das questões na mesma prova. As duas têm o mesmo certificado. Passaram na prova. Chega o certificado, o banco aceita e está tudo certo. Inclusive, o certificado em si não muda nada. Bruno passou na CPA10, Bruno passou na CPA20, Bruno passou na CEA, não tem diferença. No certificado não vem quantas questões você acertou, você errou, percentual, não vem nada disso. Então por que eu tenho que me preocupar em acertar muito mais do que 70%? Por conta de um motivo que eu vou contar para você aqui agora. Presta muita atenção nisso. Quando eu entrei no Banco Itaú lá em 2016, em Piracicaba, como estagiário, a primeira coisa que me disseram foi: Bruno, você precisa passar na CPA10, senão você não consegue ser efetivado aqui no banco. Beleza, eu vou estudar para a prova, faço a prova, passo e está tudo certo. Só que é normal você conversar com as pessoas que estão na agência que já fizeram essa prova. E duas pessoas me chamaram a atenção. A primeira, quando eu disse que eu ia estudar para a CPA10, se mostrou muito tranquila. Olha, Bruno, sem problema nenhum, eu passei na CPA10 com mais de 90%, uma prova muito fácil, muito simples mesmo, e eu estudei dessa forma aqui, ó, eu fiz simulados, eu fiz assim, e me deu várias dicas, várias, a gente conversou bastante sobre o tema. Só que quando eu conversei com uma outra pessoa que também tinha sido aprovada em CPA10, ela me disse completamente o oposto. CPA10, cara, é muito difícil, Bruno. É extremamente difícil. Tem uns termos lá, técnicos, que você nunca vai usar na sua vida. É muito chato estudar para essa prova. Eu passei lá com 70 e poucos por cento, foi bem na risca. Graças a Deus que eu passei na prova, não preciso mais estudar para isso, não preciso mais me preocupar com isso. De novo, as duas pessoas passaram na CPA10. As duas pessoas têm exatamente o mesmo certificado. Só que eu pergunto para você, como que você quer sentar na cadeira no dia de fazer a sua prova? Com a preparação da primeira ou da segunda pessoa? Essa é a diferença. É o tempo de estudos e mais do que o tempo de estudos, porque isso é muito natural. Se eu estudo mais, eu estou mais preparado. Só que o principal é como eu estudo, qual a metodologia que eu sigo. E foi exatamente esse o padrão que eu descobri. Aqui no meu Banco Educação, nós já aprovamos mais de 61 mil pessoas enquanto eu gravo esse vídeo em CPA10, CPA20 e CEA. E as pessoas que passam com mais de 85% de aprovação nessas provas têm um padrão. E eu vou contar para você exatamente agora qual é esse padrão. A primeira coisa, eu vou até compartilhar a minha tela aqui com você, é que elas todas conhecem exatamente a quantidade de perguntas que vem em cada um dos módulos. Parece bobo isso, só que se você não sabe, se você não tem noção disso que eu vou mostrar para você agora, você pode se perder já no início dos seus estudos e principalmente na reta final. Estou aqui no meu Instagram, se você ainda não me segue inclusive, ó, brunopiacentini.mb, eu faço várias publicações lá com aqui, ó, dicas de prova, tanto em vídeo quanto em mapa mental, tem muita informação legal para sua aprovação aqui. E a primeira publicação, a que está fixada, é uma que faz muito sentido para o que nós estamos falando. Essas pessoas que acertam mais do que 85% na prova, elas sabem exatamente isso. Elas sabem quantas questões vêm em cada módulo. E elas já estudam de forma direcionada. O módulo 1 em CPA10 cai em 4 questões. Olha só os módulos 5 e 6 de CPA10. Juntos, eles somam 44% da prova. São 22 questões.
quase metade da prova será sobre renda fixa e renda variável, que é o módulo 6, e fundos de investimentos, que é o módulo 5. Essas pessoas sabem disso. O mesmo vale para a CPA 20. Na CPA 20, módulos 2, 4 e 5 representam 63% da prova, mais da metade. E se eu venho para a CEA, olha só que maluco isso. 4 módulos pode aprovar você. Se você errar todas as perguntas do módulo 1, 2 e 5, mas gabaritar os outros módulos, você passa, porque é um peso de 70%. É isso que a gente vai buscar? Eu vou buscar gabaritar 4 módulos e errar todos? Claro que não. Só que eu quero que você entenda o peso de cada módulo na sua prova. Porque assim, são duas coisas. Você estuda de forma direcionada, você sabe onde colocar mais peso durante os seus estudos e, principalmente, na reta final. Quando eu falo reta final, é aquele momento em que a maioria das pessoas que não estuda de forma direcionada, buscam estudar sozinhas, se perdem. Deixa eu contar para você o que acontece. Quando a pessoa termina os 7 módulos, muitas começam a fazer vários simulados completos. Bom, a minha prova é daqui a 15 dias, então durante os 15 dias eu vou simplesmente aqui ficar fazendo simulado completo, ou então eu tenho mais dificuldade no módulo 1, eu vou estudar mais o módulo 1, tá tudo certo. Não, a pessoa que tem isso aqui nas mãos e sabe que, olha, eu tenho muita dificuldade no módulo 1 e tenho muita dificuldade no módulo 3. Ela sabe que o foco dela de estudos na reta final é o módulo 3, porque ele tem uma representatividade muito maior na prova. Então esse é o primeiro passo, você tem que conhecer a quantidade de questões exatas por módulo na sua prova, seja qual for. O segundo e o terceiro passo se casam muito. O segundo passo é que essas pessoas que acertam mais do que 85% na prova não se prendem a fazer anotações de tópicos. Nas aulas eu já mostro para você ali slides, flipchart, desenho, muita coisa, faço muito fluxo junto com você, fica bem dinâmico, bem didático toda essa estrutura que a gente traz nas aulas, só que muitas pessoas acabam se prendendo a anotar os tópicos que estão no slide, os tópicos que eu anotei no flipchart. Não, as pessoas que acertam mais do que 85%, todas elas se preparam anotando de forma dissertativa. É claro que elas vão marcar o tópico, mas o principal é fazer a pausa na aula e escrever o que você entendeu sobre aquele assunto com as suas palavras. E o principal, revisar isso. Esse já é o terceiro passo. Essas pessoas estudam de forma constante. Se são 15 dias, 20 dias, 25 dias, 30 dias de estudos, você estuda todos os dias. É um tiro curto. Nós não estamos falando aqui de uma graduação que você vai estudar por 4 anos. Eu não estou falando de um concurso. Nós temos aqui o irmão do Fábio Lousada, o Paulo, que ele estuda para vários concursos. E nesses concursos, muitas vezes, nem existem datas de prova no momento. Você está estudando há 2, 3, 4, 5, 6 meses e não tem nem data de prova. Ou seja, você tem que estudar pra caramba para, quando surgir uma prova, você estar preparado. Aqui não acontece isso. CPA 10 e CPA 20 tem praticamente todos os dias da semana. CEA são 2 vezes na semana, ou seja, é muito fácil você entrar e marcar a sua prova. Você se organiza, você se programa. Olha, pelos próximos 15 dias eu vou estudar pra caramba, pelos próximos 20 dias, 25 dias. E isso vai variar de acordo com a quantidade de horas por dia que você tem a estudar. Se você quiser, comenta aqui que eu trago para você um conteúdo só falando sobre isso. Quantas horas por dia será o necessário para cada prova, tá? Comenta aqui se você quiser esse conteúdo, esse material também. Então, é claro, estas pessoas que passam com mais tranquilidade, que sentam na cadeira no dia da prova, muito tranquilas porque se prepararam de verdade, estudam de forma consistente. As que passam na risca ou que não passam, estudam hoje, estudam amanhã e depois de amanhã porque estão motivadas, os 3 primeiros dias de estudos e no 4º dia já não estuda. Ah, mas no 5º dia volta e pega o balde. E aí no 6º dia já não estuda de novo. Opa, de 6 dias já deixou 2 dias para trás. Aí o 7º dia, pô, preciso estudar. Vai, estuda. O 8º e o 9º dia, pô, é fim de semana também, né? Vou curtir, não vou estudar. É claro que a absorção de conteúdo, a memorização de conteúdo dessa pessoa vai ser muito mais complicada do que alguém que estuda todos os dias de forma consistente. Então faça isso também, porque essas pessoas que passam com mais de 85%, que se preparam muito para a prova, estudam de forma consistente. Por fim, o último ponto, e para mim o decisivo aqui,
é que essas pessoas, elas entendem a diferença entre resolver uma questão durante o tempo de estudos e no dia da prova. Deixa eu mostrar para você aqui. Eu separei uma questão porque eu quero que você pense exatamente assim nos dois momentos diferentes. Seja enquanto você estiver estudando, como agora, ou então no dia da prova, tá? Essa daqui é uma questão do módulo 1 de CPA 10, módulo 1 de CPA 20, módulo 1 de CEA, que fala sobre órgãos do Sistema Financeiro Nacional, uma questão que pergunta aqui, né, as funções do Conselho Monetário Nacional, bem tranquila e, inclusive, na nossa plataforma, nós temos pelo menos 1000 questões para cada uma das provas, para você praticar bastante. Questões completamente atualizadas, completamente aderentes e com níveis de dificuldade, inclusive maiores, superiores à da prova, porque eu quero que você se prepare de verdade, tá? Eu me preocupei em pegar uma questão bem tranquila aqui, porque eu quero que você preste atenção em como eu vou resolver esta questão. Eu vou resolver de duas maneiras diferentes, tá? A primeira coisa, vou resolver como se eu estivesse no dia da prova, no dia do seu exame. Você tem que fazer uma leitura assertiva. Questões com afirmações, você não começa a ler aqui por cima. Analisa as funções abaixo. 1, coordena, papapá, papapá, papapá. 2, e vai. 3, e aqui. Chega lá no final, você lê a pergunta em si. São funções do Conselho Monetário Nacional. Por quê? Porque assim você leu 1, 2, 3 e aí você entendeu o que está sendo cobrado. Você vai ter que ler de novo. 1, coordena, tá, isso aqui é Conselho Monetário Nacional. Isso aqui não é. 2, você vai perder um pouco de tempo. É claro que, se eu falo de CPA 10 e CPA 20 e CEA, tem um tempo suficiente para você fazer as questões, mas é muito importante que você não perca tempo, até para você revisar uma questão se for necessário, tá? Leitura assertiva de prova. No dia do seu exame, questões com afirmações, você começa a leitura por baixo, pela pergunta. Porque aqui eu já entendi que eu estou buscando as funções do Conselho Monetário Nacional. Tudo aquilo que for função do Conselho Monetário Nacional, eu vou marcar. Tudo aquilo que não for, eu não marco. Simples assim. 1. Coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública interna e externa. Bom, estou no dia da prova. Coordenar vem muito de um órgão normativo, que pensa, que cria normas, regras, não suja as mãos. E o Conselho Monetário Nacional é um órgão normativo. Ele pensa e delega, ele está coordenando. Faz sentido. E o restante? Bom, o Conselho Monetário realmente, ele vai coordenar a política monetária, a política creditícia, orçamentária, a fiscal, da dívida pública interna e externa. Tudo isso faz sentido com o Conselho Monetário Nacional. A número 1, eu vou marcar. No dia da prova, número 1, eu vou marcar, então pode ser letra A, letra B, letra C, a letra D não pode ser. Beleza, já eliminei uma. 2. Definir a meta para a inflação. Definir a meta para a inflação, se o Conselho Monetário Nacional é um órgão normativo, faz completo sentido, porque o Conselho Monetário ele vai determinar, ele vai definir a meta para a inflação, vai virar e vai embora. Outra pessoa, outro órgão vai conduzir a inflação, então faz completo sentido. A 2 tem que estar na jogada. Então entre A, B e C, eu já posso eliminar a letra A, porque não é somente 1. 1 e 2 são para Conselho Monetário Nacional. E 3, autorizar a emissão de papel moeda. Eu sei que isso aqui não precisa mais. Isso era antes, mas agora o Conselho Monetário não precisa mais autorizar. O Banco Central vai lá e ele emite o que ele quiser de moeda. Então a 3 não faz sentido. Se a 3 não faz sentido, não pode ser a letra C, só pode ser a letra B. Marco e sigo para a próxima pergunta. Dia de prova, leitura assertiva. E eu demorei um pouquinho mais aqui porque eu estou lendo junto com você. Você lendo de maneira assertiva no dia da prova, você responde ainda mais rapidamente isso e segue. Só que tem quando você está estudando. Esquece o dia da prova. Você está estudando na sua casa. Tem duas maneiras de você fazer simulados. Você pode fazer um simulado completo, simulando o dia da sua prova, e aí você vai fazer exatamente o que eu fiz aqui agora, considerando o tempo da prova, considerando não pegar seu material de estudos, considerando se isolar e realmente simular o dia do exame. Ou então, você vai treinar várias questões, você vai fazer uma aula em cada questão, você vai buscar esmiuçar cada conceito em cada questão, porque isso vai ajudar muito a absorção e retenção de conteúdo.
Presta atenção. São funções do Conselho Monetário Nacional. Coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal, beleza. Se eu estou estudando, eu tenho um papel, eu tenho uma caneta, eu começo a desenhar isso. Cara, o Conselho Monetário Nacional, ele é um órgão normativo. Órgão normativo, ele toma ali as atitudes de diretrizes, dá normas, dá regras. Para o quê? Bom, o Conselho Monetário Nacional, normalmente ele fala sobre a política monetária e política cambial. E aí embaixo do Conselho Monetário Nacional, eu tenho aqui Banco Central do Brasil e Comissão de Valores Mobiliários. Eu não posso esquecer, caramba, não posso esquecer que Conselho Monetário Nacional e Banco Central são os que mais se confundem, porque ambos falam sobre política monetária e política cambial. Só que a diferença entre os dois, verdade, eu lembro aqui que o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários não são órgãos normativos, são órgãos reguladores, são órgãos fiscalizadores, eles vão executar as diretrizes, executar as normas, as regras. Beleza, então olha só o quanto que eu já ampliei o meu campo de visão em uma afirmação. A segunda afirmação, a mesma coisa, definir a meta para a inflação. Bom, definir, eu sempre lembro que o Bruno fala uma coisa que é muito importante. Algumas pessoas dizem que quando eu tenho a palavra determinar, esta palavra é sempre ligada ao Conselho Monetário Nacional. Só que o Bruno me ensina nas aulas que não é bem assim. Eu tenho que pensar o que está sendo determinado. Porque o que está sendo determinado pode ser um princípio, ou então pode ser um fim. Quando está sendo determinado um princípio, eu ligo ao Conselho Monetário Nacional. Quando está sendo determinado um fim, eu ligo ao Banco Central do Brasil. Um bom exemplo, caramba, é essa própria questão aqui. O Conselho Monetário Nacional, ele determina a meta para a inflação. Então ele vai e fala, olha, eu quero que a meta de inflação seja 3% em determinado período. Porém, isso é determinar um princípio. O Banco Central do Brasil, ele tem instrumentos de política monetária para fazer com que a inflação seja 3%. Então, quando o Banco Central determina a taxa Selic a cada 45 dias por meio do Copom, Comitê de Política Monetária, ele está determinando um fim para atingir aqui o princípio. Olha só o quanto você pensou, o quanto você esmiuçou, o quanto você deu uma aula em uma afirmação. E você vai para a próxima. A terceira afirmação é ainda mais legal, autorizar a emissão de papel moeda. Não, o Conselho Monetário Nacional não faz isso. Por quê? Porque o Banco Central do Brasil, ele é agora autônomo. Ele é autônomo, ele tem autonomia para trazer ali a sua principal função, que é a estabilidade da moeda. Então não faz sentido o Banco Central ser autônomo e ele ter que ficar pedindo para a mamãezinha se ele pode emitir papel moeda ou não. Não, agora ele tem autonomia, ele cresceu. Então ele faz isso, então ele é autônomo também, porque agora o presidente mais os 8 diretores, eles possuem mandato fixos de 4 anos. É mandato fixo, não podem ser mais mandados embora a qualquer momento. E eu tenho que lembrar também que, nossa, é verdade, o presidente do Banco Central, ele não começa o mandato junto com o presidente da República. Olha a quantidade de informações que eu trouxe aqui para essa aula, para esses 3 pontos. Quem faz isso acerta mais do que 85% na prova. E o ponto não é acertar mais do que 85%. O ponto é você chegar no dia da prova, sentar na cadeira e estar completamente preparado. Pensar, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu quero que você tenha esta tranquilidade. Então faz o seguinte, se você gostou do vídeo, eu peço somente que você deixe o seu like, se inscreva no canal e comente aqui. Não esquece do nosso combinado. Se você quer que eu traga um vídeo explicando a quantidade de horas, quantidade de tempo específico que você precisa para cada certificação ou qualquer outro tema, deixa nos comentários. E eu aguardo você no próximo vídeo. Depois desse vídeo aqui, eu tenho certeza que você vai se preparar muito melhor e eu encontro você aprovado em CPA 10, CPA 20 ou CEA. Tamo junto!